Vamos falar de história. Quem já estudou, ou mesmo quem não tenha estudado, mas possa eventualmente ter visto filmes, sabe seguramente que no antigo Império Romano começaram-se a criar civilizações nos países, ou digamos nas terras que eram conquistadas, que iam sendo conquistadas pelo Império Romano. E sabemos também que os legionários não eram só uma tropa de elite, eram igualmente construtores. Muitas das vias romanas e das pontes romanas foram construídas por legionários. Este enquadramento histórico tem a ver com o quê? Com a próxima história que lhe vamos contar. Nós estávamos cá em cima no território, em Ponte de Lima, vamos rumar um pouco mais a sul, a cerca de mais ou menos 70 km a sul e um pouco mais no interior, em direção a Vizela, porque em Vizela existe uma antiga ponte romana, muito bem preservada. É lá que tu estás, Francisco. Se é antiga, terá sido construída pelos antigos legionários, terá, não sei, mas a pergunta que te faço é se tu consegues imaginar aí onde tu estás legionários romanos a marcharem com aqueles escudos e aquelas espadas e os equipamentos. Consegues imaginar? Olá Pedro, olá quem nos vê lá em casa. Quase que consigo imaginar realmente aqui os legionários com todo, portanto, as suas ferramentas e os seus instrumentos aqui a caminhar por esta ponte, mas já vamos descobrir mais, porque parece-me até que esta ponte já foi eventualmente reconstruída. Mas há aqui uma história interessante. Nós vamos falar dos tempos romanos, vamos falar desta ponte que é romana e que fica em Vizela. Mas Pedro, lanço-te aqui um desafio. O Dia das Mentiras já foi, portanto hoje temos um novo desafio. Temos aqui um historiador, ele que tem o nome do, portanto, o primeiro imperador romano. Consegues adivinhar qual é o nome? Eu apostava em Júlio César, será? Nem mais. Parece coincidência das coincidências, mas é exatamente isso. Portanto, temos connosco, aliás, o historiador Júlio César. Portanto, olá Júlio, bem-vindo, obrigado antes de mais, que nos vai explicar aqui qual é a verdadeira história desta ponte romana em Vizela. A primeira coisa, sim, é verdade que eu sou Júlio César, mas não sou historiador. Nem de longe nem de perto, bem pelo contrário, é uma ofensa até aos Mas é uma história que nos vai contar, sim, não é? O que eu sou é um curioso. O que eu sou é um curioso da história de Vizela e desta ponte, em particular, dado que eu nasci aqui, praticamente, portanto, eu vivi aqui a minha infância, mas esta ponte, de facto, é romana. No período romano foi quando foi construída durante todo o período romano. Mais tarde, já no período medieval, foi reconstruída, acaba por ser reconstruída. Nós ainda vemos muitos dos elementos desta ponte, nós vemos bastantes elementos que correspondem ao romano. Vemos não só as almofadas neste olhal pequeno, assim como vemos as marcas dos forfex, que era de levar as pedras. Antigamente isto aqui era uma grande penedia, aqui à volta, e supõe-se que a ponte foi reconstruída com a imensa penedia que havia aqui. Como curiosidade desta ponte, tem deste lado uns talhantes retangulares e do lado contrário tem uns talhamares triangulares que protegem no tempo das grandes cheias. Agora já não há grandes cheias como antigamente, como deve calcular, já não há porque, pronto, os tempos são diferentes, tiram-se águas para as regas, fazem-se muitas coisas relacionadas com a ponte que hoje, e com o rio, que hoje já não acontece. Portanto, aquele olhal que está lá ao fundo era exatamente isso, para esvaziamento das cheias que se davam aqui. Eu posso-lhes dizer que os dados que possuo, em 1939 houve uma das maiores cheias que esta ponte passou, sem pensar nas outras anteriores do período romano e suevo até, não sabemos, mas em 1939 houve uma grande cheia neste rio que, segundo as pessoas que viveram ainda desse tempo, nomeadamente o meu falecido pai, que dizia que lavavam as mãos na própria água, de cima da ponte. Em 1962 é a segunda grande cheia. O que hoje é difícil até de imaginar, tendo em conta o nível da água que estamos a ver, não é? Exatamente, quer dizer, pronto, eu ultimamente também tenho chovido pouco, a verdade. É verdade. Mas as grandes cheias neste rio costumam dar-se entre dezembro e janeiro. Não obstante, estas que falo aconteceram em abril.
Uma delas, curiosamente, fez anos recentemente, porque foi no dia das mentiras, mas não foi mentira, aconteceu mesmo. Pronto, mas isto é uma ponte, não há dúvida nenhuma, de origem romana. Júlio, mas eu tenho aqui uma curiosidade, porque pelo que sei, esta ponte fazia parte de uma via romana que ligava, portanto, Braga a Amarante e passava por Guimarães. Passava ao lado de Guimarães. Ao lado. Ao lado de Guimarães, em Campelos, e saía efetivamente de Brácara Augusta. Seguia Brácara Augusta, por Amarante, vinha por aqui. Ao atravessar aqui, seguia em direção a Meinedo. Meinedo, que era um grande centro romano, ia por Tongóbrida. Tongóbrida é ainda uma cidade ali no Freixo, em Marcanaveses. Tem lá uma grande estação arqueológica muito importante, que eu aconselho a ver. E daqui seria para Mérida. Mérida, na Extremadura espanhola, aí sim, sabemos nós que é um grande centro, ainda hoje o é, um grande centro romano, que já o era naquele tempo, no tempo da Lusitânia, no tempo da Hispânia, digamos assim. Portanto, é esta via romana que venha daqui e que segue por aí fora, Meinedo, por aí fora. Agora, há muitas histórias relacionadas com esta ponte, não só por aquilo que ela tem, por aquilo que ela é, mas vou-lhes mostrar uma coisa interessante. Vamos descer até, portanto, vamos passar por um dos olhais que fazem desta ponte uma ponte única. Aqui temos de ter um bocadinho de cuidado. Cuidado. Portanto, sabe qual é que seria a diferença, ou portanto, destes arcos serem, portanto, mais baixos? A razão é muito simples. Estes eram apenas como escoadores, vou chamar assim, escoadores das hipotéticas cheias que existiam. Quer este, quer aquele lá adiante. Portanto, tem aqui os talhamares que são retangulares. Isto que estamos a ver aqui? Exatamente. Isto servia exatamente para cortar as águas, daí o nome talhamar. Servia para cortar as águas quando as águas eram tempestuosas e por aí fora, quer este, quer aquele. E tem estes contrafortes aqui. Estes contrafortes aqui serviam para garantir fortaleza ao talhamar, quer de um lado, quer do outro. E reparem que as pedras estão embutidas uma a uma, não estão seguras com feixes de metal como estão por ali, porque esta ponte teve duas intervenções grandes. Teve no tempo medieval, isto em 1600 sensivelmente, em 1937 teve nova intervenção e em 1960 teve uma intervenção gigantesca. Júlio, diga-me uma coisa, o Júlio, portanto, está a falar na passagem dos anos natural e falou agora nas pedras. Consegue muito rapidamente só dizer, portanto, se esta ponte ainda é, imagino que não, portanto, aquela do período romano, embora ela se chame, portanto... Não, é uma ponte medieval. Construída no mesmo local e com muitas das coisas da ponte romana, porque repare, quando se dá a queda do Império Romano e se dá a reconquista cristã, há uma certa necessidade de reconstruir aquilo que é romano e tentar dar-lhes novos nomes. Isso aconteceu com capelas, com sítios que eram pagãos, ao fim e ao cabo, e para que não se perdesse isso, tentou-se dar um cunho atual. Foi aquilo que se fez com a ponte. Porque, por exemplo, nós do outro lado vimos, quando eu falo das pedras almofadadas, são estas pedras Júlio, que nós muito vemos rapidamente, aqui, temos mesmo que fechar. este chamado almofadado, que faz com isto, é tipicamente romano. Portanto, as características, no fundo, foram mantidas, romanas. não é assim? Características, estas são... Repare, Júlio, temos mesmo que terminar. Repara aqui neste aqui, que mostra perfeitamente que a pedra isto é de origem romana. Para além dos forceps, os forceps são aqueles buracos que nós vemos por aí em cima, onde entra a força. A forceps era um arco grande que fechava e que era elevado à força braçal.
e ali nós vemos isso perfeitamente. Júlio, junte-se aqui a mim, por favor. Sim, senhora. Porque a verdade é que o Júlio me disse no início que não é historiador, mas é um verdadeiro contador de histórias, porque cada pormenor conta, no fundo. Foi aquilo que eu percebi e aqui fica também a história de Vizela, que teria muito mais para contar, mas tenho a certeza que todos os portugueses ficaram esclarecidos e foram bem-vindos aqui, no fundo, ao município de Vizela. Se tivesse mais um segundo, eu só queria dizer-lhe uma coisa. Está num dos locais mais belos de todo o Rio. Um local que era o local de veraneio de Camilo Castelo Branco, por exemplo. Um dia qualquer contamos essa história, se quiser. E muito mais haveria para contar, não é, Júlio? Muito obrigado, obrigado. E deixa-me dizer-te, Francisco, não há tempo para interagirmos, mas é um verdadeiro contador de histórias e falou-nos de Tom Góbrega. Podes dizer, agora, quando acabarmos o direto, que nós aqui no Viver Aqui também já visitamos Tom Góbrega em Mar de Canaveses. Podes contar aí ao teu convidado. Um abraço, Francisco. Obrigado.